Esta é a história de um menino, um sonhador com objetivos grandes e audaciosos. De família humilde, teve na mãe sua grande incentivadora. Para ela, nada era impossível com determinação e resiliência. Essa foi a escola do menino desta história. Nascido em São Joaquim da Barra, veio para Ribeirão Preto junto com os pais aos 10 anos. Começou a trabalhar cedo e nunca parou de evoluir. Aos 11 anos, começa sua carreira profissional entregando papéis de cobrança em Ribeirão Preto. Tinha certo para si que cada uma de suas cartas tinha que chegar ao destino e já nesta idade sentia incômodo ao ver colegas que não pensavam da mesma forma. O Arthur foi contratado e pegava ali 40, 50 cartas todo dia, juntamente com outros nós tínhamos, e eles saíam para esse Ribeirão Preto entregando as cartas. Mas o Arthur, desde essa época aí, ele tem a capacidade dele de liderança, de honestidade, o comprometimento dele, ele sempre foi uma pessoa assim, tanto é que hoje está aí onde ele está, né? Fez por merecer. 3 anos depois, nosso menino começa sua trajetória no setor ao qual se dedicaria pelas próximas décadas, uma oficina e revenda de autopeças. Sua carreira começa como empacotador e desde cedo mostra uma grande aptidão para números. Por causa disso, logo é convidado a trabalhar no faturamento da empresa. Já aos 17, é promovido a vendedor e tudo muda. O talento vem ainda mais à tona. Tinha tanta habilidade com comunicação e negociação que a empresa coloca um motorista para levá-lo até as usinas da região. Em pouco tempo, já era gerente comercial da empresa, antes mesmo de completar 19 anos. Aos 21, decide pela primeira vez arriscar o empreendimento próprio. Mas não confunda a trajetória de vitórias com tempos fáceis. Na verdade, o menino, que a esta altura já era um homem e pai de família, traz consigo uma resiliência fora do comum para enfrentar dificuldades. Ele sempre conta um caso que no final do ano, Natal, ele queria, lógico, dar um presente para Jéssica. E não tinha muita escolha. Nem fui eu, viu? Ele foi e comprou uma boneca de borracha, com uma roupinha cor-de-rosa, e deu esse presente para essa menina. Ela amou. Gente, parece que foi assim, a boneca mais linda do mundo. Ela dormia com ela fazia tudo com ela. Enfim, o Arthur não é de desistir não, gente. Às vezes ele dá umas desanimadas, mas ele levantou a cabeça, não fomos embora, ficamos em Ribeirão. Logo ele já teve a oportunidade de entrar na Case, como nós estamos até hoje. Cresceu, foi super assim, gente, está fazendo 20 anos. Eu acho assim, se o Arthur não fosse uma pessoa tão empreendedora, tão motivada, sabe, a fazer aquilo que ele faz realmente, não sei se a gente teria chegado onde chegamos. E olha, é uma bênção. Ele é um lutador, ele é um vencedor, sim. Então, ele cresceu muito em 20 anos. Eu sempre do lado dele, lógico. E hoje eu só tenho a agradecer, gente. Ele é uma bênção na minha vida. Agradeço demais por ele
fazer parte da minha vida. Um beijo, te amo. Nunca se acomodou e contou muito com sua família, amigos e colaboradores para jamais se abater diante das dificuldades. Pulso firme de líder, empreendedor proativo, sabia onde queria chegar. Nunca desperdiçou uma oportunidade. Naquele momento, seu maior patrimônio eram seus relacionamentos profissionais e de amizade, que cultivou sempre com muita seriedade e compaixão. Hoje eu posso dizer que eu tenho o privilégio de estar entre os amigos dele, tem uma fila grande de gente, ele tem uma capacidade de conquistar amigos que é impressionante. Ele chega num ambiente, eu tenho um amigo de 20 anos, daqui a pouco o meu amigo de 20 anos está amigo dele mais do que eu. Então é impressionante essa capacidade que ele tem. Eu quero deixar aqui um grande abraço para ele, que ele continue esse grande homem e continue essa grande obra. Arthur nunca deixou ninguém sozinho, nunca deixou ninguém para trás. Isso para mim é muito importante. E isso que começou como uma parceria comercial de trabalho, virou uma parceria na vida. Nós ficamos muito amigos. E não só amigo de cachaça, de pescaria, que é muito bom, mas amigos mesmo, talvez no sentido mais amplo que a palavra possa ter. Eu digo com muito orgulho hoje que o Arthur é um irmão, é um conselheiro, é quem eu procuro quando eu preciso pensar nas coisas difíceis, nos momentos complicados. De modo que essa amizade é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, muito feliz de compartilhar. Não só da amizade do Arthur, mas da família maravilhosa, né? Que é a família Monassi e a família Tracan. Eu fico muito feliz e muito orgulhoso de fazer isso, só tenho que agradecer a isso tudo. E se eu pudesse, de alguma maneira, tentar sintetizar o que é o Arthur, talvez fosse dizer que ele é a pessoa mais generosa que eu conheço. Acho que o maior coração que eu conheço. Amo muito você, Arthur. Os trabalhos liderados por ele sempre eram tão bem feitos que renderam um convite da Case IH para que o menino, então com 36 anos, montasse sua própria revenda da marca. Um desafio enorme, pois era uma marca nova no país, que comercializava por aqui apenas produtos importados. Mas desafio era com ele mesmo. A mecanização da cana no Brasil, ela sempre foi uma atividade de altos e baixos, né? E quando realmente nós precisamos mecanizar esse país, a cana-de-açúcar nesse país, nós precisávamos de alguém que desse tranquilidade para o produtor poder realizar essa mudança. E alguém com coragem para assumir a distribuição, né, e a oferta de um recurso que era extremamente necessário naquele momento. E o Arthur é essa pessoa. O Arthur assumiu essa responsabilidade, né, que antes era de usinas. Existiam usinas se metendo a fabricar a máquina por falta de alguém que pudesse nos atender. Então o Arthur para mim, é tido como um salvador da pátria, num momento crítico que o setor passou. Ele é um grande amigo, é um cara corajoso, é um empreendedor, e tudo que veio depois do Arthur foi fácil. Eu tenho um relacionamento com o Arthur, conheço ele é meu amigo desde 1985, quando ele começou na Riber Cardan, fazendo toda aquela tropicalização dos tratores Case que vieram importados na época. E a nossa admiração por ele vem da trabalho, dedicação e compromisso em relação aos seus amigos, aos seus clientes e à marca que ele representa. Isso fez toda a diferença para mim e para a nossa empresa nessa trajetória desses últimos 20 anos. Grande abraço e sucesso, Arthur. Mal sabia ele o que o nome Tracan viraria. Ou será que ele sempre soube? Não seria estranho,
levando-se em conta a trajetória de sonhos realizados por este menino. No mesmo ano em que nasceu a Tracan, nasce no Brasil a Abracase, associação que representa os concessionários da Case IH no Brasil. Líder nato e respeitado por todos, foi por 5 vezes presidente da associação, deixando em muitas oportunidades seu próprio negócio em segundo plano para pensar no bem de todos os concessionários. Quando iniciou a Tracan, eu me lembro dele até quando fez aquele, na frente lá, aquele estacionamento, oficina, eu me lembro daquilo, entendeu? Era o garoto entusiasta. Nada é desafio para o Arthur. Tudo é oportunidade. Tudo é oportunidade. E ele realmente é um baita de um guerreiro, cara fortíssimo, um cara que tem o respeito do setor e ninguém conquista isso. Respeito de cliente não compra na farmácia. Você adquire em função das suas atitudes, do seu comportamento, no solver os seus compromissos e de fazer a satisfação do cliente. E nisso o Arthur é mestre, né? Haja visto que a ampliação dos negócios da Tracan chegou num ponto que ela hoje é o maior player, a maior revenda do Brasil, com a Case, né? Ele não tem só o respeito do nacional, ele tem o respeito do alto comando da Case. Por quê? Porque ele realmente é ímpar. Ele nunca deixará de ser um garoto sonhador, ele será sempre um vencedor. Arthur, você merece tudo o que fez, você sabe que merece, tem muito trabalho, tem muita dedicação, tem muita responsabilidade e tem muito a ver a operação da Case com você no Brasil. Diz a lenda que em tudo que o menino coloca a mão, nasce um bom negócio. Mas a família e os colaboradores sabem que em tudo que ele coloca a mão, o que nasce mesmo é muito trabalho e uma dedicação incansável. Trabalhou lado a lado com John Pierce, o australiano que revolucionou a mecanização da cana-de-açúcar no mundo, que se tornou um grande amigo e conselheiro do nosso menino. Com seu mentor, absorveu aprendizados únicos sobre pessoas e máquinas, sobre trabalho e ética. Nosso menino é hoje um dos maiores players do agronegócio brasileiro. Em 2019, aos 20 anos da Tracan, inaugura sua incrível 10ª unidade Case IH na cidade de Frutal. A Tracan acumula há 10 anos a marca de concessionária que mais revende colhedoras de cana Case IH no mundo. É uma empresa brasileira em posição de liderança em uma das áreas mais relevantes do mercado global. O que falar desses 20 anos da Tracan e os 20 anos do Arthur na liderança da Tracan? Bom, eu acho que desses 20 anos participei pelo menos uns 18. Eu acho que conheci o Arthur lá pelo 2001, 2002. Numa feira foi num AgriShow. Eu me lembro bem da primeira conversa com o Arthur, que me apresentou ao Marinho, outra pessoa importante na história da nossa empresa. Eu lembro que conversando com o Marinho, na frente do Arthur, perguntei: Marinho, mas o que é que faz essa sua paixão para os tratores da Case? Para isso, acho que eram 89 e 40, em grandes números que estavam trabalhando lá na São Martinho. E o Marinho falou: veja, esse trator tem 40.000 horas e nunca abrimos ele. E o Arthur me olhou com uma cara de satisfação que ainda lembro nesse momento. Essa é uma fotografia que eu tenho na cabeça do Arthur e do que Arthur verdadeiramente tem feito ao longo desses anos. Trabalhar pela satisfação dos nossos clientes, assim como a São Martinho, por exemplo, e fazer desse conceito muito moderno de hoje, do Customer Experience, uma coisa que já 20 anos atrás era uma coisa muito real. E já que estamos falando da Tracan, né? Essa Tracan é uma empresa excepcional também.
Eu chamo ela de uma multinacional nacional, sem ser verdadeiramente multinacional. Por que isso? Porque qualquer canto do mundo onde tem cana, as pessoas conhecem a Tracan. Você vai na Ásia, vai na África, vai nos Estados Unidos, na Flórida, todo mundo conhece a Tracan. Então, verdadeiramente, esse é outro mérito do Arthur, que tem construído uma empresa com fortes bases locais, mas já conhecida lá fora pela forma de trabalhar, pelos processos utilizados, por uma série de coisas que fazem essa Tracan verdadeiramente uma empresa muito, muito sólida. Falar do Arthur, falar da história da Case no Brasil. Eu lembro quando a gente começou lá atrás, ali nos anos 97, eu entrei em 98 específico, ele já estava um pouquinho numa outra marca, numa outra Case, uma Case que estava começando, e diria que todos nós estávamos começando. Que o Arthur estava começando os negócios deles, a Tracan estava começando, eu estava começando a minha carreira, e é ali que a gente começou a construir uma história muito forte, uma história profissional muito forte, e uma história pessoal muito forte, que é muito ligada à Case, porque a gente está falando de sonhos, né? E ali estava todo mundo construindo sonhos, a gente estava sonhando o que seria uma marca, tenho certeza que o Arthur estava sonhando o que seria a Tracan, o que seriam os negócios deles, eu estava sonhando o que eu seria. E isso criou um vínculo muito forte, um vínculo que vem até hoje. Porque se a gente fala da história da Case, hoje estamos falando da história da Alstoft, o Arthur é parte da história da Case. A Case no Brasil, ele ajudou a construir tudo isso. E quando a gente fala também de mecanização, hoje estamos falando de mecanização da cana-do-açúcar, hoje estamos celebrando os 75 anos da Alstoft, ele é parte de tudo isso, ele ajudou a construir isso. A gente começou a fabricar as máquinas ali em Piracicaba, ele foi um dos primeiros que começou a vender essas máquinas e sempre foi uma pessoa que trazia a voz do cliente pra gente, ajudava, brigamos muito, brigamos com os outros, pra gente fazer essas coisas acontecerem. Eu acho que tudo isso é parte da construção de um sonho. Então isso foi sensacional. Eu acho que essa história é uma história que ainda está acontecendo, é uma história de 20 anos, que ainda vai ter muito pela frente, tenho certeza que a gente vai fazer parte de um crescimento muito grande que vai vir ainda pela frente. E é um crescimento baseado em muito profissionalismo, muita força de vontade, muita fé, muita vontade de fazer as coisas e também muita amizade. Minha relação com o Arthur sempre foi muito forte, acho pelo fato de a gente ter começado um pouco junto ali nessa história da Case, fomos construindo isso junto. Então, aqui são 20 anos que me enchem pessoalmente de muito orgulho, enchem a Case de muito orgulho e tenho certeza que a gente vai ter muitos e muitos anos pela frente aí. É um prazer estar aqui hoje falando sobre a Tracan, sobre os 20 anos da Tracan, mas, sobretudo, eu gostaria de falar sobre o Arthur. Tenho certeza absoluta que todos os que me antecederam nos seus depoimentos falaram muito sobre a sua trajetória de vida, sobre os seus desafios, sobre as suas conquistas, mas eu queria dar um foco um pouquinho diferente. E acho que como homem de negócio, como homem que, obviamente, desde muito jovem, de menino, enfrentou grandes desafios, eu gostaria muito que, de fato, os jovens que o cercam sejam aqueles que você está preparando para a sucessão do seu negócio, da sua empresa, mas também para os demais que eventualmente têm a possibilidade de assistir a toda a sua filmagem, a toda essa filmagem, todas as homenagens que aqui estão sendo feitas, que efetivamente se inspirem em toda a experiência vivida, em todos os sacrifícios pelos quais você tem passado e, mais do que tudo, o sucesso conquistado. São 20 anos, 10 unidades, mais de 500 colaboradores e mais de 10 mil máquinas vendidas. Onde tem produção agrícola, tem Tracan. E este é só o começo. Um começo de 46 anos de dedicação. Mas ainda assim, um começo. Nada foi construído apenas para ele. Foi construído para a sua família e para as famílias dos seus colaboradores. Hoje, são mais de 5.000 pessoas na família Tracan.
Algumas lado a lado desde o primeiro dia. Há muito tempo que a Tracan deixou de ser para mim apenas um ambiente de trabalho. Quando você fica muito tempo trabalhando numa mesma empresa, muitos anos, e numa empresa que você se sente bem e concorda com a política dela, concorda com o pensamento dos proprietários, você vai pegando amor, você vai pegando confiança, você vai pegando gosto e você trata aquilo como se fosse seu. E é assim que eu faço, eu trato a Tracan como se fosse minhas coisas. É muito prazeroso você trabalhar num lugar que você gosta tanto e numa empresa que é tão honesta, que é tão que dá tanto valor ao funcionário. E trabalhar com o Arthur, para mim, é mais prazeroso ainda, porque ele enxerga o funcionário, ele me enxerga como pessoa, ele cuida do funcionário, não só eu que estou ali com ele todos os dias, ele é assim, ele é essa pessoa que ele cuida do funcionário, ele vê de perto, ele sabe o nome, ele fica no meio. Ele não é aquele empresário que fica lá na sala quietinho. Ele vem, ele desce, ele vai na sala, ele quer saber o nome, ele pergunta. Então, assim, eu admiro ele demais. São vidas que para sempre estarão conectadas à trajetória daquele menino. Arthur Monassi, um exemplo que nós brasileiros temos de um país vitorioso, empreendedor, que supera dificuldades a passos firmes. Este é o nosso menino. E este é o Grupo Tracan. Pessoas que sonham sempre para realizar a cada dia um país melhor. Tracan 20 anos. Sonhos que realizam um país melhor.